Bom, meus queridos, hoje vamos meditar aqui num provérbio que diz assim: o justo olha pela vida dos seus animais, mas as misericórdias dos ímpios são cruéis. Eu penso que é importante tratar sobre esse assunto, porque esse assunto ele deve ser um problema dentro de muitas casas hoje. A palavra de Deus ela nos ensina que Deus deu ao homem domínio sobre todos os animais que vivem na terra, que vivem no mar e que vivem até no ar. E dando esse domínio, né, como o homem como o dominador, a palavra de Deus traz uma perspectiva dentro que da justiça de Deus os homens deveriam dominar com sensatez, com equilíbrio, né, olhando pela vida dos animais e não os tratando com aspereza, com grossura, com violência. Quem já não viu por aí, quem sabe, um cavalo, né, puxando uma carroça cheio de marcas, com uma magreza, assim, algo que, pensando assim, ou até mancando, né, que é dolorido de ver, né? Então, observe que Deus, ele planejou algo, ele deu autoridade, ele deu domínio sobre os animais para os homens, mas ele espera que os homens façam isso com justiça. E assim, meus queridos, todos os maltratos e todas as coisas que são ímpias, que são cruéis, né? Numa violência excessiva, num tratamento aonde, puxa vida, assim como o ser humano tem sede, o animal também tem sede. Vamos convir, poder olhar pela vida dos seus animais. Precisa de comida, precisa de cuidado, precisa, com toda certeza, ser monitorado por alguém que o é superior. Agora, isso está completamente correto. Não há erro nenhum sobre esse assunto. Mas diz também a palavra de Deus. E aquela mulher que chegou para Jesus e disse, falando dos cachorrinhos, ela diz que os cachorrinhos comiam as migalhas que caíam debaixo da mesa dos seus donos. É verdade que existe então um extremo do coração cruel do ímpio, tratando os animais, que está errado, e existe um extremo novo, né? Que há muitos anos atrás um cantor chegou a cantar uma música que dizia: troque seu cachorro por uma criança pobre, né? Que tem muita gente por aí que pudesse estar querendo levar uma vida de cão, né? Eu gravei isso, né, no passado. Isso aqui faz parte de um trecho de uma música secular. Ô pastor, tu escuta música secular? Não escuto e acho e penso e defendo que um cristão não tem necessidade disso. Mas estou fazendo alusão a uma verdade que essa música cantava. Eu estou com 53 anos, eu acho que há uns 30 anos atrás. Então, falando assim, meus queridos, eu quero dizer que há excessos que são feitos hoje. Vamos convir. Vamos pegar a questão sexual. Sabe o que a Bíblia diz? Que o ato sexual deve ser para o marido e para a esposa. Você não deve ter alguém olhando o seu ato sexual. Eu já conversei com pessoas que diz que na hora do ato o cachorro se levanta e dá uma olhada, fica olhando o negócio. O que é isso, meus queridos? Lugar de cachorro é dentro do quarto. Lugar de cachorro é dormir junto com nós na cama. Ainda que você e sua esposa não veem maldade nisso e consente com tal atitude, isso é ir além daquilo que está no contexto sadio. Nós não podemos elevar um cachorro à condição de um ser humano. Quer ver uma aplicação muito clara que existe em muitos lugares? Eu não estou falando de eu não estou contrariando a questão de cuidar bem do animal. Eu estou falando da questão que o ser humano é ser humano e o animal é animal. Quando um homem ou uma mulher, especialmente as mulheres, né, elas olham para um cachorro e chamam ele
vem cá com a mãe. Meus amados, alguém já disse que os cachorros, os animais, eles estão sempre abertos e os seres humanos são às vezes fechados, nos machucam, nos ferem. Isso é verdade, é verdade. Mas quando o meu coração ele se volta para os animais, para tratar os animais como se fossem pessoas, há um distúrbio no meu intelecto. Isso, por mais que o mundo esteja fazendo, não é normal. Não é normal. Deus, na sua sabedoria, além de ter dado domínio para os homens, esperando então, como falei, que os homens agissem com justiça em relação, como justo, olhando pela vida dos seus animais, ainda que Deus tenha dado isso, Ele também levantou algumas pessoas que têm no coração um peso a mais pelos animais. E isso é bom, não é ruim. Isso é bom, não é ruim, né? Mesmo porque Deus também deu ao homem o cuidar da terra. E olha o que Deus tem feito com a terra, o que os homens têm feito com a terra. Então, isso tudo não tem nada de errado. Mas estou falando dos exageros. Eu vou dizer que muitas famílias têm homens que são um pouco mais firmes e mulheres extremamente com o coração assim mais mole, até um mole que tende ao exagero. Vamos convir. Meus queridos, quando alguém começa a ver e ter nos animais a relação, um contexto pessoal, ver uma personalidade num animal que Deus não criou, ainda que não haja maldade nesse sentido, há perversão na questão de um relacionamento. Porque se abandona o relacionamento das pessoas e se vai ao relacionamento dos animais como fossem pessoas, como já falei 3 vezes aqui. Isso não é salutar. Isso não é bom para quem faz isso. Isso não é bom para aqueles que estão dentro de uma casa. Isso é colocar a carreta na frente dos bois. Eu sei que você pode ver esse vídeo, você pode até ficar bravo comigo, pode ficar chateado comigo, você pode até me xingar. Não tem problema. Não tem problema. A verdade é o seguinte: os animais devem ser bem cuidados, mas os animais são animais. As pessoas são pessoas. Nós somos seres humanos, fomos feitos para nos relacionar com pessoas. Podemos cuidar dos animais, podemos ter um momento de alegria com os animais, mas os animais não podem ocupar o contexto relacional da minha vida. Deus me fez um ser humano. Os mandamentos de Deus dizem que eu devo amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a força, com todo o entendimento, com todo o meu coração. E eu devo amar o meu próximo como a mim mesmo. Então, meus queridos, a quantidade de recursos financeiros que são gastos com animais hoje, e que muitas vezes são negados ao ser humano, como será que Deus olha para isso? Será que Deus tem alegria nisso? Eu vou dizer, meus queridos, que embora esteja todo mundo fazendo, até vamos convir, quanto é que se paga às vezes por um animal? E quanto é que custa o sustento desse animal? Quanto realmente estamos dispostos a investir num ser humano semelhante a nós? Então vou voltar a repetir, não é a questão de ser contra, mas é a questão de cada coisa estar no seu devido lugar. O mundo jaz no maligno e o mundo vem pervertendo valores e princípios bíblicos. Amar o próximo como a si mesmo, eu não posso ver num animal, especialmente num cão, né, um ser humano, porque ele não é. Você pode ficar bravo. Mas deixa eu perguntar, o quão está a sua casa envolvida trazendo um animal e tratando um animal como gente? Meus queridos, o quanto o animal tem tomado o lugar de um outro ser humano, o quanto você tem se fechado em cima de um relacionamento. Hoje em dia se bota nome de pessoas em animais. Hoje em dia tem situações que, sinceramente, estão extrapolando o bom senso.
Eu queria convidar você para refletir. Eu sei que há pessoas que vão me odiar por esse vídeo, mas vamos convir, temos que ter bom senso. O lugar do boi é no campo. Ah, mas o boi é muito grande. Meus queridos, qual é o lugar do homem? Qual é o lugar do animal? Será que nós não estamos amando mais os animais do que amando os homens? Será que não estamos nos relacionando com os animais ao ponto de eles serem inseparáveis, de ter por um animal a dor de um filho? É verdade que algumas pessoas que não têm filhos tomam animais como se fossem. Mas há aqueles que têm filhos e netos e tomam um animal e dão, quem sabe, às vezes mais valor ao animal do que um próprio filho, do que uma própria filha, ou quem sabe de alguém que possa estar passando por uma necessidade. Eu faço tudo pelo meu animal, mas não faço tudo pelos homens. Há algo errado. Eu queria chamar nesse vídeo a consciência para que possamos pensar, para que possamos dar uma olhada se verdadeiramente há em minha vida, na sua vida, um caminho equilibrado no que diz respeito a esse ponto. Porque há muitos desequilibrados. Que Deus nos livre da crueldade, mas não nos leve para a idolatria. Não, na verdade, Deus não nos leva para a idolatria. O que nos leva para a idolatria são as nossas decepções com a vida. São, às vezes, buscar refúgio num relacionamento além do normal, que pode até se tornar doentio. E isso, conforme o grau da sua ofensa com esse vídeo, é o tamanho da sua doença nos dias de hoje. Que Deus te abençoe.